E aí, galera, beleza? Hoje vamos falar um pouco dos riscos de explosão de cerveja. Quem assistiu à série Breaking Bad e se identificou com a cena do Hank com as cervejas estourando, sabe bem o que eu estou falando e os cuidados que temos que tomar com o priming, a refermentação na garrafa. Eu considero essa cena um dos clássicos dos cervejeiros caseiros. Meu Deus. Se você nunca teve uma garrafa estourada, parabéns! Ou você faz o cálculo correto do priming com muita segurança ou prefere cervejas menos carbonatadas. O fato é que muitos cervejeiros caseiros passam por situações como essas. Então vamos mostrar aqui alguns cuidados de uma ferramenta simples que o ajudará consideravelmente a evitar acidentes como esse. Eu sou Luiz Ilani e você está no canal Vilas, Universo Cervejeiro. Fazer a carbonatação da cerveja por meio do método da refermentação na garrafa é sempre um risco. Eu mesmo já tive experiências como essas e até bem traumáticas, da tampinha estourar, voar cerveja no teto, enfim, é sempre um transtorno. Mas a última experiência, algumas semanas atrás, me inspirou a fazer esse vídeo, pois na minha leva passada, o vídeo que eu fiz sobre a cerveja trapista, na refermentação na garrafa, uma das garrafas estourou em plena madrugada. Na realidade, passamos por uma cena bem parecida com a do Breaking Bad. Diversos são os fatores que podem contribuir para uma carbonatação inadequada, tanto para mais quanto para menos. Para menos fica a frustração de uma cerveja choca, com baixa espuma e gás, e é bem desagradável na realidade. Para mais, alguns acidentes podem acontecer e é preciso evitar. Vou começar sobre esse último exemplo que eu acabei de citar, sobre a minha leva de trapista. E isso ocorre por diversos fatores. No meu caso, eu fiz uma receita que exige uma maior carbonatação. Logo, esses riscos são maiores também. Não apenas por erro de cálculo, mas também por uma questão da qualidade das garrafas. Como eu reaproveito garrafas, nesse quesito eu realmente não tenho controle de qualidade e provavelmente esse prejuízo aqui foi em função de uma garrafa mais frágil, porque foi a única da leva que estourou quando a temperatura aqui na minha cidade, Belo Horizonte, estava um pouco mais alta. Foi um estouro na madrugada, é um barulho considerável. Eu achei que havia sido na rua, minha esposa garantiu que foi em casa. Depois de acordar rapidamente e sair circulando por todos os cômodos do apartamento e de conferir se a porta da entrada estava trancada, imediatamente lembrei do Breaking Bad. E fui até o quarto onde eu deixo as garrafas refermentando para conferir com calma. Logo percebi que havia um líquido no chão. Provavelmente acordamos mais algumas pessoas do prédio e aqui eu já peço até desculpa para a galera daqui, tirando o barulho e o constrangimento, é claro, dessa vez foi até mais tranquilo. A garrafa quebrou e o líquido se espalhou na grade. Já tinha passado por isso em uma outra leva de uma cerveja stout, e essas, embora sejam de carbonatação mais baixas, eu errei mesmo no cálculo do priming. Com menos de uma semana de refermentação na garrafa, eu escutei um barulho no quarto e quando abri a porta, tinha cerveja até no teto. Mas nessa oportunidade, as garrafas não cederam. Elas apenas estouraram, a tampinha estourou e elas explodiram para cima. Tipo o efeito champanhe. Quando isso ocorre, a solução imediata é colocar as cervejas que ainda não estouraram para gelar. Isso evitará novas explosões, pois a temperatura mais baixa diminui também a pressão na garrafa. Mas mesmo assim, vou deixar algumas dicas básicas de segurança para quem vai manipular as garrafas que estão estourando, como nesse caso, e evitar possíveis acidentes mais sérios. No caso da trapista, eu não fiz isso, pois eu vinha bebendo normalmente as cervejas, elas já estavam há quase 30 dias refermentando, então eu sabia que não foi em função do priming, da pressão que estava aumentando, mas possivelmente pela qualidade da própria garrafa. Acabei de tomar inclusive a última dessa leva hoje e não tive absolutamente nenhum outro problema. No dia, mesmo com esse raciocínio, eu pensei também que eu poderia estar errado, obviamente, e aí eu reservei, depois de limpar tudo, eu reservei o engradado e coloquei um pano por cima
para evitar, se alguma estourasse, maiores estilhaços. Mas eu sabia que a probabilidade era muito pequena pelos dias que já tinham se passado. Foi possivelmente mesmo pela má qualidade da garrafa. Como eu reaproveito garrafas, eu não compro garrafas novas, eu não sei a procedência dessas garrafas, são de cervejarias que podem estar reaproveitando, pode ser garrafas mais velhas, pode ser de uma procedência que não seja muito adequada para alta carbonatação. Enfim, é sempre importante tomar esses cuidados. Não somente para evitar esses estouros, mas também para chegarmos ao perfil que desejamos do estilo de cerveja quanto à relação da carbonatação. Vamos lá então, primeiramente aos cuidados. Existem uma série de tabelas para se fazer o priming, e eu as uso inclusive para chegar ao estilo da cerveja que eu quero. Mas em mais de 50 levas que eu já fiz, eu só tive problemas nessas duas oportunidades. Mas é muito chato realmente, principalmente quando acontece de madrugada. Uma das causas básicas para isso é errar o cálculo do prime, que é a relação da quantidade de açúcar que eu coloco para o volume em litros. Mas tem um outro fator que também devemos levar em consideração. Nem todo o CO2 da fermentação é eliminado, ou seja, há um residual de CO2 já absorvido na cerveja. Isso depende da temperatura de fermentação e maturação. O problema é que quem faz cold como eu, o resfriamento da cerveja até 0 graus no final da maturação, isso implica em uma maior absorção de CO2 e se não levar em consideração todo o processo e a temperatura que ficou fermentando e maturando, isso pode gerar um volume maior de CO2 residual e quando a gente adiciona uma quantidade de priming só levando em consideração as tabelas, eu desprezo esses volumes já absorvidos no líquido. Em cervejas com perfis menos carbonatados, geralmente o erro pode ser apenas que ela fique mais carbonatada e tem gente que até gosta mesmo saindo do perfil da cerveja. Mas nos estilos mais carbonatados, o risco de estourar é bem maior. E aí não basta só seguir as regrinhas de receitas de quantidade de gramas de açúcar por litro. Como cada um faz um desenho de temperatura e tempo de fermentação e maturação diferente, eu sugiro o uso de calculadoras de priming, como um parâmetro mais objetivo e seguro, ainda que estimado, mas é uma forma melhor de dosar e aumentar a nossa segurança quanto aos riscos de explosão. Antes de mostrar a calculadora, uma dica de segurança muito importante. Caso uma tampinha ou mesmo uma garrafa estoure durante o processo de refermentação na garrafa, a maior probabilidade é de excesso de carbonatação. Eu disse que nesse caso devemos levar para a geladeira, mas antes é importante se proteger. Coloque um protetor nos olhos, tipo um óculos, por exemplo, para evitar que você segure a garrafa e ela estoure em algum pedaço de vidro e possa atingir seus olhos. É importante também usar algum tipo de luva ou um pano para segurar a garrafa e vestir talvez uma jaqueta de frio para proteger a pele. Depois de gelada, abra as garrafas e depois prense novamente uma nova tampinha. Isso é só para a gente assegurar que vai ter dispersão do excesso de gás e manterá um nível de carbonatação que já estava absorvido no líquido de uma forma estável. A gente consegue então estabilizar as nossas cervejas e a gente pode reaproveitá-las. Assim, você conseguirá então salvar a sua cerveja e finalmente evitar acidentes mais sérios. Vamos então ao processo de como evitar isso, como fazer um cálculo mais preciso. Para quem tem controle de temperatura, fica ainda mais seguro e fácil calcular esse residual com a ajuda de calculadoras como essa aqui. Ok, então aqui na internet eu vou para o site BrewersFriend, brewersfriend.com. Se vocês não têm a ferramenta aqui do Google Chrome de tradução automática, você pode verificar em inglês mesmo, né, que descendo aqui rolando para baixo, a gente encontra aqui as calculadoras populares, o Priming Calculator. Quem já usa essa ferramenta, basta colocar em português. Alguns ele traduz como calculadora de priming, outro calculadora de preparação, como no meu caso. Cliquei na calculadora de preparação e ele então carrega a calculadora. Aqui em cima a gente já tem uma informação sobre essa questão do CO2 residual e o sistema que eu posso utilizar, o sistema norte-americano ou o sistema métrico. No meu caso, como a gente aqui no Brasil usa o sistema internacional, que é o métrico, eu tenho que observar primeiro a minha leva, o quanto de cerveja que eu estou engarrafando.
Então, no meu caso, eu vou citar exatamente o exemplo da trapista. Eu tive 17 litros de cerveja. O volume de CO2 é de acordo com as tabelas que eu já citei, mas a própria calculadora tem aqui embaixo algumas diretrizes de alguns estilos. Então eu tenho aqui, como eu fiz uma trapista e é uma cerveja belga, né, tipo Ale, eu posso seguir esses parâmetros. A minha ideia era fazer uma carbonatação mais forte, então o parâmetro para ela, que era de 1,9 a 2,4, eu considerei o 2,4 porque eu queria uma cerveja mais carbonatada. E a temperatura da cerveja aqui também traz a informação de como que a gente deve estabelecer essa temperatura aqui da cerveja para fazer o cálculo. Eu vou utilizar aqui pela média, o tempo maior que ficou foi o tempo de fermentação, e no tempo de fermentação eu fermentei essa cerveja em 20 graus. Então eu atualizo e aqui eu já tenho o tanto que eu tenho que colocar para essa minha leva de açúcar, 104. Eu não observei esses parâmetros, para falar a verdade, ela estava bem carbonatada, eu até falei isso no vídeo. Como eu queria uma cerveja mais carbonatada, eu coloquei, de acordo com a tabela, 8 gramas de açúcar. 8 gramas de açúcar daria então 136 gramas no total para 17 litros. E aqui o que me indicava, considerando já a absorção de CO2, era 104. Então eu coloquei realmente a mais, ela estava bem carbonatada. Obviamente isso influenciou para estourar a garrafa, mas a garrafa também era mais frágil porque foi a única que estourou. E teoricamente essas garrafas conseguem esse volume, eu uso muito esse volume quando eu estou utilizando levas de cerveja de trigo, que de acordo aqui com os princípios, né, da cerveja de trigo alemã, as diretrizes básicas aqui já mostram que são entre 3,3 e 4,5 volumes. Então, gente, consultar essas calculadoras acaba sendo uma mão na roda também porque é mais segurança. Como eu disse, eu não consultei a tabela e já havia usado essa concentração em outras cervejas belgas e até cerveja de trigo e tinha ficado muito bom. Mas quando eu jogo na calculadora do Brewer's Friend, eu percebo que eu coloquei em excesso. Acho que dicas de segurança, ainda que básicas, são sempre importantes. Espero que tenham gostado do conteúdo, clique abaixo em curtir o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e continue nos acompanhando. Agradeço sua atenção e apoio, um grande abraço e até mais.